Sem dúvida, um dos séculos mais importantes da história foi o século XX, sendo composto por diversas guerras e revoluções. Hoje, iremos falar sobre uma das revoluções mais importantes da história, a Revolução Russa. A atual Rússia, conhecida na época como Império Russo, era constituído por uma monarquia czarista, ou seja, o poder era concentrado na mão do czar e dos nobres, com um governo elitizado e absolutista. Além de tudo, o país também era desigual e possuía uma economia feudal, fazendo com que ele fosse um dos países mais atrasados da época. Além disso, houveram revoltas camponesas, que questionavam piamente a concentração de terras e o quadro de miséria que as pessoas viviam naquele contexto. E também é importante lembrar aqui a insatisfação dos trabalhadores urbanos. Os mesmos estavam insatisfeitos pela industrialização peculiar, sendo que a maioria das indústrias eram de capital estrangeiro, vindo de outros países. O regime passou a sofrer por uma das oposições, no caso, os partidos socialistas da época, como representados pelos mencheviques, com a ideia de modernizar antes de revolucionar, representado por Martov, e o partido bolchevique, trazendo a ideia de revolução do proletariado, representado por Lenin. Os mencheviques eram a minoria. Eles seguiam a linha do marxismo ortodoxo, o que significa que a revolução iria acontecer por etapas, como Marx havia proposto. Então, o czarismo seria enterrado e a burguesia iria se envolver no sistema industrial. Depois desse sistema industrial ser desenvolvido, aconteceria então um processo revolucionário dirigido pela classe operária e só assim chegaríamos ao sistema socialista. Já os bolcheviques, com o líder Vladimir Lenin, eles tinham uma proposta mais radical porque defendiam uma revolução mais acelerada sem passar por essas etapas. Os camponeses deveriam se unir ao trabalhador urbano, um operário, e eles tinham parceria com intelectuais e dirigentes partidários de promover a derrubada do czarismo e a instalação de um governo socialista. Bom, mas o cenário russo começou a se agravar bem ali no início do século XX, depois de um cenário de miséria, instabilidade, gastos com guerra, e alguns manifestantes foram para a porta do Palácio do Czar, em São Petersburgo, e começaram ali uma manifestação pacífica. Porém, soldados representantes do governo czarista atearam fogo e mataram 200 pessoas, no momento que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Depois desse episódio, para conter as revoltas, o czar convocou as Dumas, uma Assembleia Representativa Popular, foi convocada naquele momento para tentar conter manifestações. Nesse momento também, a Organização dos Trabalhadores, a partir dos sovietes, que eram conselhos compostos por trabalhadores urbanos, descontentes com a situação, o cenário russo ficou ainda pior no ano de 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, na qual a Rússia participa. Dessa forma, o poder de Nicolau II ficou ainda mais limitado. E aí, a Rússia, em 1917, passou por 2 processos revolucionários. A primeira fase da Revolução é o que nós chamamos de Revolução de Fevereiro, e a segunda é o que chamamos de Revolução de Outubro. A Revolução de Fevereiro marcou a queda de Nicolau II e a entrada do governo provisório, que era liderado por um menchevique chamado Kerensky. Já a Revolução de Outubro derruba o governo provisório e instala um governo revolucionário bolchevique, que era liderado por Lenin. Antes do Lenin assumir o poder após a Revolução de Outubro, ele tinha sido exilado e ele voltava para a Rússia. E quando ele volta para a Rússia no ano de 1917, ele cria as Teses de Abril. As Teses de Abril foi o documento mais importante conhecido desse período. As Teses de Abril defendiam que o poder deveria ser dado aos trabalhadores, todo o poder aos sovietes, e também incitava os bolcheviques a lutar contra o governo provisório, que tinha acabado de ser instalado nesse momento. As Teses de Abril, eles tinham um tripé: paz, pão e terra. Paz significa, naquele momento, tirar toda a guerra da Rússia, e principalmente da Primeira Guerra Mundial. Já o pão significa distribuir alimentos. Já a terra, uma política de distribuição de terra. Então, um líder russo. E em seu governo, a Rússia passou por uma transformação, inclusive passou a ser chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
No auge da nova política econômica conhecida como NIP, que proporcionava a transição para o socialismo através do capitalismo criado por Lenin, que gerou o grande e famoso lema, dar um passo para trás para depois dar 2 para frente. Mas nesse meio tempo, Lenin contraiu uma doença que causa sua morte. Depois desse episódio, houve um grande inquietamento pelo Partido Comunista, pois queriam saber quem seria o sucessor, onde houve uma disputa por Trotsky e Stalin, na qual Stalin ganha e implementa um sistema totalitário de esquerda que tinha como principal característica a eliminação da oposição e diversas outras más características.